Qual o Ô teu Caio, preço? hoje aqui na minha cidade o pastor me confessou chorando que seu pastor presidente estava lhe afastando do pastorado da congregação porque ele não mandou os 30% para a sede. É o preço Os da membros alma não de um querem monte que de ele pastor, saia. É Os membros não querem que ele saia, o mas não vai ter pagamento do custo da franquia, porque tudo isso hoje em dia é uma franquia, né, brother? E o cara, se ele manda o dinheiro da franquia e aumenta as proporções, ele sobe, ele vem de uma cidade do interior para uma da capital. Aí se ele aumenta na capital a arrecadação, foi o Macedo que inventou isso. Aumenta na capital, aí ele se torna-se um coordenador da capital e vira um bispo local, regional, até ele chegar a São Paulo. Se ele chegar ao Templo de Salomão, Aí, é porque ele já provou que ele é um dos grandes arrecadadores totais do país, porque tudo é medido pela arrecadação, pelo dinheiro. E o preço desses caras, e não é só na Universal, o R.R. Soares, o pessoal é assim, Mundial, Estevão Hernandes, tudo. Essas coisas todas aí, quase tudo que não é igreja histórica, tem envio de comissão para quem controla a coisa. E infelizmente, a maioria das vezes não é para um caixa de misericórdia, para ajudar pobres, não. É para o bolso mesmo, é para o poder, é para ser expressão de como o Senhor prosperou o líder. É assim que tem que ser tão desigual. Business. Um capitalistamente podre. E aí esse coitado chegou chorando para ele hoje. isso, os membros não querem que ele saia, mas não vai ter jeito, sabe? Eu confesso, cara, que eu fiquei triste demais. O que eu digo a ele, cara? Pede para ele assistir o que eu acabei de dizer aqui. Sim, Hoje à tarde. papo de graça. Papo de graça, ou pega um recorte, Vai lá. logo mais no caiofabiovideos.com, manda para ele. Porque ele é mais um dentre milhares e milhares que estão sob apressamento, sendo avaliados todos os dias, não por piedade, mas por arrecadação de fundos. O ministério ficou transformado nisso. Aquela lista de Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, seja o presbítero ou o bispo, manso, sábio, temperante, cordato, inimigo de contendas, amigo do bem, que saiba criar seus filhos e a sua casa sob disciplina e admoestação do Senhor, seja marido de uma só mulher, que não seja dado a muito vinho, nem a alteradores de consciência que o deixem sem sobriedade, ao contrário, que ele seja em tudo manso, equilibrado, moderado, ponderado. Ele diz a Timóteo para que assim vivendo ele com brandura possa vergar os opositores. E Paulo acrescenta que seja apto para instruir e que tenha bom testemunho dos de fora. Era essa categorização, a qualificação de uma pessoa separada por um grupo para ser cuidadora de um grupo. E o espírito é aquele de Pedro na primeira epístola, no capítulo 5. Fazer como Jesus, como exemplo do rebanho, caminhando com mansidão, com sabedoria, com bom senso, com toda a coerência de vida. E por essa razão, tendo autoridade, que não é impositiva, não é despótica, é adquirida pela coerência da existência observada. Esse é o espírito, segundo o Evangelho. Hoje, nas igrejas históricas fala bem, é bom de oratória ou de gogó, como é o púlpito dele. Uma categoria fundamental no meio histórico é o púlpito. Se expressa bem no púlpito. Qual a linha teológica? Tem uma linha conforme a denominação para definir bem os critérios e as configurações denominacionais,
é fiel à instituição para não ser um perigo para nós no futuro. Outra categoria imprescindível é um bom organizador, sabe cuidar bem do marketing institucional, politicamente é bem relacionável com os pastores da denominação, colocará a nossa igreja bem na fita da cidade, conseguirá ficar amigo do prefeito e manterá uma estabilidade econômica e financeira na igreja e aumentará o patrimônio? Essas são as perguntas. Nas igrejas sérias, históricas, para escolher um substituto para um pastor. Todo mundo sabe que o que eu estou dizendo é o que é numa igreja séria. É assim esse fracasso? É com essas categorias de empresinha do século passado que se faz a avaliação do cara? Tem nada a ver com o evangelho. Nas pentecostais e nas neopentecostais, em geral, os critérios são esses: capacidade camelódrica de comunicação, de empolgar a população. O sujeito tem que ser um populista nato, com pouco escrúpulo, uma capacidade imensa de repetir a mesma coisa até aquilo entrar, um bom contador de histórias e que tenha capacidade de performance, especialmente conversando com demônios que não são demônios, que são só sugestões ou almas angustiadas, ou às vezes até gente contratada para aquele dia, para aquela hora, sem falar na multidão das outras coisas. E tem que ser um grande arrecadador de fundos, sobretudo. E essa é a unção. Tem que ter a unção de Mamon, a unção de Midas. Aí ele será um indivíduo que crescerá na denominação, ou no grupo, ou na igreja que se cria, que se forma. E se for um grupo local, ele vai ter que agir assim para esse grupo crescer e ele se tornar o Midas de Jesus na localidade. Porque pastor bom é senhorzinho malta, andando de Rolex e carro importado. Tudo perdido. Só besteira. VNV TV, o canal é você.